agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio. Ela é mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar sobre a importância do planejamento da sucessão. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Então, né? tá bom. Chovendo, tá ótimo. Tá bom, né? Tá faltando dinheiro, mas que tá bom, né? Pelo menos a chuva, né? Pelo menos chuva. Doutora Adriana, a gente já vem falando já há muito tempo sobre sucessão, sobre empresa, sobre gestão, enfim. É um tema que nós também já falamos que é basicamente inesgotável. E um ponto que é importante é que quanto maior ou melhor o seu planejamento, mais fácil torna a sua gestão. Então, se você fizer um planejamento, principalmente em relação à sua empresa. Quando a gente fala empresa, nós estamos falando da sua propriedade rural e nós estamos falando da sua empresa aqui na cidade. Então, empresa é tudo aquilo que produz. É mais ou menos por aí? Exatamente. E num montante que seja, que vá de pequeno a grande, né? Independente do tamanho da empresa. O planejamento é único, né? É essencial. E a gente vem falando em alguns programas sobre planejamento estratégico, sobre planejamento da sucessão. E, Antônio, é uma tendência, as pessoas precisam se conscientizar que daqui para frente você vai ter lucros se você organizar a sua casa. E organizar a casa é planejar e implementar o planejamento, né? Não basta apenas planejar, tem que implementar. E nós falamos sobre gestão do processo sucessório. E eu recebi alguns e-mails dizendo assim: eu acreditava que gestão do processo sucessório era apenas para herdeiros e sucessores. Não é isso, né? Você tem um mapa sucessório para os herdeiros e sucessores, mas você tem que fazer uma sucessão dos cargos de dentro da sua empresa. Por exemplo, quantas vezes um gerente sai de uma empresa, de uma fazenda, e imediatamente você não tem alguém para colocar. Mas se você fizer a gestão desse planejamento sucessório, que não depende de ser para os herdeiros, você vai ter constantemente pessoas dentro da própria fazenda, dentro da própria indústria, que possam ocupar aquele cargo. Isso é gerir o processo sucessório. E não tem nada pior, principalmente em propriedade, quando se trata de leite, suínos, aves, que é uma coisa que não pode parar, tem as horas certas para tirar leite, as horas certas para fazer o tratamento no coxo, por exemplo. Quando você perde um funcionário, se você não tiver planejamento, se você já não tiver assim uma carta na manga, é um caos. Dá um problema sério. E, Antônio, é engraçado, eu não tenho, mas aí eu pego o primeiro que aparecer. Isso gera prejuízo. E aí é um prejuízo certinho. É um prejuízo muito grande, né? Doutora Adriana, vamos para o intervalo e depois a gente volta para falar sobre o mapa da sucessão. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana e nós vamos falar agora sobre o mapa da sucessão. Como é que tem que ser assim, vamos dizer, os caminhos para que a gente faça uma sucessão sem sofrer traumas? O trauma numa empresa é quando morre o patrão, o dono, e tem filhos, e tem genro, e tem nora. Aí pode virar um problema sério. Isso. Se a empresa não estiver preparada, se a fazenda não estiver preparada para receber os novos patrões, pode ter certeza absoluta. Além de ficar caro, vai dar um baita de um problemão, né? Exato. E assim, Antônio, você trouxe os novos patrões, nem sempre são líderes, né? Estão preparados para a liderança. Aí é um problema muito sério. Olha, é preciso que o produtor, é preciso que o dono da fazenda, o dono da agroindústria se prepare fazendo um mapa sucessório. Primeiro, mapa sucessório, ele tem que ser confidencial. Se você tiver um filho que já esteja no negócio e você pretende abrir para os outros herdeiros, isso precisa ser confidencial até você estruturar todo o mapa. E o que é mapa sucessório, né? Nós estamos falando, o que é mapa sucessório? O que é esse mapa? O mapa sucessório é um documento que você faz
E quando você olha para esse mapa sucessório, você consegue verificar quais as pessoas que estão em condições de assumir em níveis estratégicos e de maior complexidade. Ou seja, que pessoa está pronta para assumir sua fazenda? Porque isso não é tão simples assim. Ele tem que entender de gestão, ele tem que entender da área financeira e do operacional também. Então, o mapa estratégico é um documento, Antônio, e esse documento nós sugerimos que ele seja um documento confidencial, porque senão você abre expectativas para muitas outras pessoas que talvez você não queira, ou que talvez não esteja previsto no protocolo familiar. Então, é realmente confidencial. E depois, a capacidade da empresa ou do líder de desenvolver as pessoas para assumir essas posições exigentes. Ou seja, você tem que ter um trabalho de liderança profundo para que essas pessoas, no momento certo, elas estejam amadurecidas e entendam do negócio, da estratégia do negócio. Outra questão primordial é que aponta as fragilidades para a sucessão. Então, quando você faz um mapa sucessório, você faz uma análise de SWOT em relação a pessoas e competências. Só que ele deve ser sempre confidencial, para não gerar expectativa dentro da família e dentro da empresa que não são reais. E mais uma coisa, mapa sucessório tem que estar integrado a outros sistemas de gestão. Então, planejamento estratégico é essencial. Primeiro é o planejamento estratégico e depois o mapa sucessório. É porque geralmente o que acontece, né, Adriana, é que a maioria dos casos, quando falta o chefe, vamos dizer assim, e aí tem os filhos, genro, nora, a turma está tão despreparada que não sabe o que faz com aquela baita daquela empresa ou daquela fazenda, que acaba, às vezes, até perdendo tudo. Sim. E um dos primeiros pontos é o seguinte, não, vamos vender e depois a gente reparte o dinheiro. E aí você perdeu um grande patrimônio. E aí você perdeu um grande patrimônio, porque você não constrói, principalmente uma propriedade rural, você não constrói em 1 ano, 2 anos, leva muito tempo. É muito difícil disso acontecer. Né? Exato. E mapa sucessório tem que estar aliado à estratégia do negócio, né, Antônio? E tem que ser rápido. E como tem que ser. E a partir desse momento socioeconômico que a gente vive, quanto mais planejamento, mais previsão você tem e capacidade de ação corretiva. É verdade. Bom, doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela participação sua aqui no nosso programa. E a gente vai continuar batendo nessa gestão, nesse planejamento. Até nós já estamos sentindo que tem muita gente já aderindo a isso tudo que a gente vem falando. É verdade. Doutora Adriana, muito obrigado pela participação sua e até o próximo. Eu que agradeço, Antônio. Tá, obrigada. Okay?